cirurgia bariátrica. Por que que é de extremamente importante uma pessoa que está pensando em se submeter a esse tipo de cirurgia passar por uma avaliação e por um tratamento psicológico prévio? Quer conhecer um pouquinho mais da ligação entre mente, obesidade e cirurgia bariátrica? Fica aqui nesse vídeo. Bom, se você não é uma pessoa que está pensando em se submeter a uma cirurgia bariátrica, não tem nenhum tipo de problema com obesidade ou problema com peso de modo geral, certamente você conhece alguém que tem. Certamente você deve ter um amigo, um familiar, algum conhecido que já se submeteu à cirurgia bariátrica ou que pensa em se submeter à cirurgia bariátrica. E se você for pensar em não muito longe, cerca de 20, 30 anos atrás, a gente não falava tanto desse tipo de cirurgia. Aliás, a gente nem conhecia esse tipo de cirurgia. Por que que hoje em dia a gente tem um boom? A gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que necessitam realizar esse tipo de cirurgia. Isso acontece porque a gente tem um índice, um aumento muito grande na obesidade populacional, né? Então a gente sabe aí que vários fatores vêm contribuindo com esse aumento, né, com esse ganho paulatino de peso na população de modo geral. Então tem fatores ambientais como a utilização cada vez mais frequente de fast foods, né? Isso acontece porque a nossa vida ganhou um ritmo, uma aceleração, né, que não condiz muitas vezes com o ritmo do ser humano, que seria necessário para o ser humano ter uma qualidade de vida, né? A gente está falando também, quando a gente fala em obesidade, a gente está falando em pessoas que têm o prazer oralizado, né? Então a sua fonte de prazer está mais ligado aí na fase oral. A gente fala de pessoas que estão mais fixadas na fase oral, se a gente for pensar na análise freudiana, né? Então o que que acontece quando o indivíduo vai lá e ele precisa fazer uma cirurgia, ele decide fazer uma cirurgia? É importante a gente pensar que a gente só deve, né, laudar, bater o martelo, dizer ok, faça essa cirurgia, quando os riscos de fazer a cirurgia são menores, né, do que as consequências da obesidade, né? Então, quando esses riscos são maiores, né, aí a gente submete à cirurgia. Ou seja, devido à obesidade, a pessoa ela desenvolve doenças secundárias, né? Pressão alta, diabetes. Então, isso começa a impactar de maneira significativa na vida dessa pessoa, inclusive colocando ela no risco de vida. Então, nesses casos, quando a gente já tentou de várias alternativas e não foi possível, aí essa pessoa é submetida à cirurgia. No entanto, porém, todavia, não é bem isso que acontece aí na prática de mercado, porque já conduzi, né, alguns relatórios para avaliação de cirurgia bariátrica. O que é que acontece é que essa pessoa ainda nem atingiu o peso mínimo para que ela tenha o IMC, o índice de massa corpórea necessária para se submeter à bariátrica. Ou seja, a pessoa está com 100 quilos e ela precisa chegar em 110 quilos para ser submetida à cirurgia. Ao invés dela ir buscar um outro processo e outra alternativa, ela opta em comer mais para atingir esse marco e passar por todo esse processo. E é um grande erro, né? Porque você tem duas opções. Você tem que aprender estratégias, né, de você mesmo se dar essa trava mental, ou você vai ser submetido à cirurgia que vai lhe dar essa trava física. Porém, mesmo tendo a trava física, se você não preparou a sua mente para esse processo, né, de ressignificar o seu prazer, né, tirar esse prazer somente da questão oral, você vai encontrar outras alternativas
que podem lhe trazer para prazer momentâneo, mas que também vai ter um impacto negativo na sua vida. Então, existem algumas pesquisas aí que mostram a relação entre pessoas que fazem cirurgia bariátrica e desenvolvem um alcoolismo depois, né? Ele tem aquela trava, ele não consegue comer efetivamente, mas tem necessidade, né, do prazer oral. Então, fuma muito, bebe muito. A gente também tem índices muito grandes de pessoas que saem da obesidade para a anorexia, né? Porque a relação com a comida você não pode parar, não tem como você parar de comer. Como a pessoa ela não consegue ter o meio termo, o 8 ou 80, ela passa de uma ponta para a outra ponta, né? Então é uma relação muito complicada. Eu lembro que na faculdade, meu professor uma vez relatou um caso que nunca saiu da minha mente, que foi de um paciente que inclusive veio a óbito, né, por conta de uma série de comportamentos desajustados. Logo no período após a cirurgia, no qual o paciente só pode se alimentar daquela comida mais pastosa, ele batia uma lata de leite condensado com bolacha passatempo, né? E fazia aquela papinha. Então, o dumping disso é terrível. Para quem não sabe o que é dumping, é uma sensação de mal-estar muito forte que acompanha a pessoa toda vez que ela come mais do que o estômago dela suporta. Então, ou seja, ela transfere uma dor emocional, né, do prévio para o depois. Né? Então, se controlar, não comer aquilo que ele quer, é muito ruim no começo, mas quem faz a cirurgia bariátrica passa por esse processo depois. Se comer, vai sentir sempre no físico, né? Sai do campo das ideias e vem para o campo físico. Outro ponto importantíssimo que a gente não pode esquecer quando a gente fala em cirurgia bariátrica. Existem algumas opções de como é conduzida a cirurgia. Uma delas é cortar uma parte do intestino, a gente tem o anel, enfim, a gente tem o balão gástrico. Existem algumas alternativas, mas é importante pensar que o seu estômago é um segundo cérebro. Tá? Então, 50% da dopamina, né, que é um hormônio extremamente importante relacionado à alegria, ao bem-estar, ele é produzido justamente aqui, especialmente nessa região do intestino. Então, quando você retira uma parte, gente, 50% é muita coisa. Quando você tira uma parte, né, dessa região responsável, isso tem, e existem estudos que comprovam também essa relação com a mudança, inclusive de personalidade, após a cirurgia bariátrica. Esse vídeo aqui não é para desestimular quem realmente necessita fazer a cirurgia bariátrica. Não, esse pode ser um processo, esse pode ser um gatilho para iniciar um novo momento em sua vida, enfim. Mas o que eu tô querendo ressaltar aqui é a importância de se fazer a psicoterapia, né? Como eu cheguei nesse ponto, né? O que aconteceu? Não é só o fator comida, tá, gente? Muitas vezes a gente olha para um obeso, para o obeso mórbido e pensa, ai, pronto, essa pessoa é gulosa e pronto, e acabou. Então, é uma questão multifatorial. Primeiro tem a ver com questões genéticas, tem a ver com a relação que essa pessoa aprendeu a ter com a comida desde muito nova. Tem um outro fator também, gente, você sabia que você pode engordar sem comer absolutamente nada? Sabe como é que isso acontece? Quando você está muito estressado e você aumenta a sua produção de cortisol. Né? Então, a produção de cortisol em si, além de desencadear o aumento da produção de insulina e uma série de hormônios dentro do seu corpo que já vão lhe aumentar um volume de massa corporal, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado e muito respeito com a história de pessoas obesas que chegam no ponto de fazer uma cirurgia bariátrica. Porém, a gente não pode negligenciar que o fator emocional é um fator preponderante nessa história e não pode ser negligenciado. A cirurgia não é varinha mágica. Então, esse é um trabalho feito em equipe, tá certo? Bom, se precisar de apoio, já sabem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários. Se gostou, gente, curte, né?
pega o dedinho, já curte, me segue lá no Instagram, psicóloga Luciana Paiva, aguardo vocês aqui.